Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para discutir temas ligados à área da endocrinologia. Diabetes, tireoide, distúrbios hormonais, tratamento da obesidade, que é o tópico do nosso vídeo de hoje, onde eu vou falar com vocês sobre um remédio chamado de topiramato. O topiramato, tradicionalmente, é uma medicação utilizada para tratamento da epilepsia e prevenção de enxaqueca, mas é cada vez mais comum que a gente receba pacientes utilizando o topiramato para tratamento da obesidade. E a pergunta que muitos pacientes fazem é: isso faz sentido, né? Existe algum racional para o uso do topiramato no tratamento da obesidade? Existem estudos, né? E o mais importante, ele realmente funciona ou não como auxílio na perda de peso? Então é sobre isso que vai ser o nosso bate-papo no vídeo de hoje. Vamos começar explicando qual é o mecanismo de ação principal do topiramato. Bom, se ele é utilizado para tratamento de epilepsia, o topiramato reduz a excitação dos neurônios, favorecendo um menor número de crises convulsivas. Mas com relação à fome, Rodrigo, como que o topiramato ajuda na questão do apetite, né? Reduz? Existem estudos que demonstram isso? Existe sim, pessoal. O topiramato ele pode ajudar numa perda de peso em média de 5 a 10% do peso em estudos que fizeram avaliação para tratamento da obesidade. E o mecanismo para reduzir a fome, ele não é muito bem conhecido. Alguns sugerem que aumenta algumas vias anorexígenas no cérebro, outros que podem reduzir os episódios de compulsão alimentar, mas a verdade mesmo é que não existe algo muito certo sobre o mecanismo de ação do topiramato para tratamento da obesidade. Mas que ele funciona, sim, existe evidências nesse sentido. Qual é o maior problema, né, a nossa maior dificuldade com relação ao uso do topiramato para tratamento da obesidade? E aí são os efeitos colaterais, que quanto maior a dose, geralmente maiores os efeitos colaterais. E efeitos colaterais um pouco chatos que acabam limitando o nosso uso com o paciente por muito tempo. Por exemplo, gosto estranho na boca, tontura, zumbido, formigamento das extremidades, esquecimento. Os pacientes referem que ficam com o raciocínio muito devagar, muito lento, né? Como se não conseguisse lembrar das coisas, o pensamento fica mais lentificado. E o que pode acontecer também é o risco de malformações em caso de uma gestação aí inesperada. Por isso que as mulheres utilizando o topiramato não podem engravidar de jeito nenhum pelo risco que pode ter para o bebê. Então esses fatores acabam limitando o uso do topiramato. São poucas as pessoas que toleram, né, que conseguem usar aí doses mais altas por longos períodos. Agora, pode ser utilizado para obesidade? Sim, mas no Brasil nós falamos que esse uso é off-label, não está aprovado em bula, mas existem evidências que favorecem esse uso com resultados moderados aí em parte dos pacientes. Nos Estados Unidos existe uma aprovação não do topiramato sozinho, a combinação de topiramato com uma outra substância chamada de fentermina, que produz perda de peso com resultados moderados também, mas aí sim aprovada nos Estados Unidos. Nós não temos disponível aqui no Brasil, apenas o uso off-label, né, fora da bula do topiramato, que para alguns pacientes pode ser interessante. Na minha experiência, na minha prática diária, para a maior parte dos pacientes, o topiramato acaba não sendo uma opção interessante por conta dos efeitos colaterais. Pode ocorrer a perda de peso? Sim, mas é difícil o paciente conseguir manter a medicação, tolerar os efeitos colaterais, que acabam sendo muito chatos, né, para o dia a dia. São efeitos colaterais um tanto quanto incapacitantes, dependendo dessas questões de esquecimento, né, de raciocínio lento, sonolência, que acaba atrapalhando muito no dia a dia, né, no trabalho, na parte de cognição. Bom, pessoal, essa é a dica que eu dou aqui para vocês com relação ao topiramato. Pode ser usado sim, mas cada caso é um caso, tem que ser discutido, né, individualmente, cada paciente com seu médico, para ver se seria uma boa oportunidade tentar o topiramato no seu caso. Você já usou? Conhece alguém que usou? Teve algum efeito ruim? Teve algum efeito positivo, né? Se deu bem com o topiramato?
Escreva aqui embaixo, né, comente para a gente estar trocando essas ideias, para vocês darem um feedback sobre a medicação. E espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre essa droga, cada vez mais utilizada por clínicos gerais, né, uma medicação aí de fácil acesso para o tratamento da epilepsia, da enxaqueca, e que tem sido usada aí como adjuvante no tratamento da obesidade. E se você chegou até o final desse vídeo aqui, não deixe de dar um joinha, de se inscrever no canal, para mim isso é super importante. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.